Dando continuidade ao nosso objetivo inicial de revisar e ampliar conceitos abordados em disciplinas anteriores, vamos agora retomar a ideia de tensão. A tensão ela pode ser analisada de duas formas. Uma, de modo geral, independente do que causou essa tensão. Eu não estou me preocupando com o que causou essa tensão, então nós vamos chamar isso de casos gerais. Eu trato a tensão dentro do material em pontos considerados infinitesimais. E posso também tratar os casos notáveis. Esses casos notáveis são situações em que a tensão é previsível. Só para ilustrar, eu trago aqui algum desses casos notáveis. Por exemplo, tensões uniformemente distribuídas, tensões normais de flexão, concentração de tensão, tensões em cilindros pressurizados. Então, nesses casos notáveis, nós temos modelos previsíveis de tensão. Imagine um corpo sendo mecanicamente solicitado. Então, existem diversas cargas atuando sobre esse corpo. Como consequência, esse corpo vai estar exposto a esforços internos. Diversos esforços vão estar atuando no intuito de manter a coesão do material. Então, o material exerce uma resistência a esses esforços. Imagine que você traçou um corte sobre esse nosso objeto, uma seção imaginária, e separou em duas partes. A força e o momento resultantes que atuam na superfície manifestam-se como distribuições de forças ao longo de toda a área. Essa distribuição de força por área é o que nós aprendemos como conceito de tensão. Ela pode ser única em cada elemento de área, ou seja, em cada ponto da nossa superfície nós podemos ter uma tensão diferente. Vamos pegar um ponto dessa superfície. Observe que nesse nosso ponto eu coloquei a origem de um sistema cartesiano de referência. Então, por esse plano, eu tenho três direções de referência. A direção do eixo X, nossa abscissa, a direção do eixo Y, nossa ordenada, e a direção do eixo Z. A força resultante pode ser representada por essas três componentes de força. Uma componente em X, uma componente em Y, uma componente em Z. Logo, a tensão também. A tensão que atua nesse elemento de área pode ser representada pelas três componentes. A componente em X, a componente em Y e a componente em Z. A componente em Z, você pode observar que ela é normal à superfície. Faz um ângulo de 90 graus à superfície. Já as componentes X e Y são componentes paralelas ao plano. São componentes chamadas de cisalhantes ou cortantes. E a simbologia utilizada é essa. Para a tensão normal, nós vamos usar o sigma. E para as tensões cisalhantes, vamos utilizar a letra tau. Bom, agora surge um questionamento. E se eu tivesse feito esse corte imaginário em outra direção? Como que eu acho a tensão referente a essa nova face? Então, para resolver esse problema, o nosso ponto pertencente ao interior do material será representado por um modelo esquemático. O problema é o seguinte: por um ponto no interior do meu material podem passar infinitas direções, infinitos planos, né? E o vetor pode estar passando por esse ponto em direções distintas. Então, como que eu vou definir o estado de tensão em um ponto? Para isso que nós utilizamos esse modelo aqui. Nós vamos chamar de estado geral de tensão. E esse estado será representado por esse elemento infinitesimal de volume. Este modelo é baseado
no sistema de coordenadas cartesianas e as faces desse nosso elemento volumétrico, desse nosso cubo infinitesimal, essas faces apresentam 3 componentes de tensão. Essas 3 componentes, uma é a normal, que está direcionada de acordo com o eixo de referência, né? Então, ou é sigma x, ou é sigma y, ou é sigma z. E as 2 componentes cisalhantes, que vão estar denominadas como tal, o primeiro índice de acordo com o plano, e o segundo subíndice de acordo com a direção. Então, olha só, na superfície que é cortada pelo eixo z, formando um ângulo de 90 graus, nós temos sigma z, temos tal zx, que é a cisalhante que atua no plano e tem direção ao longo da direção x, e tal zy, que é a cisalhante que atua no plano e tem direção de acordo com a direção y. Ao especificar essas 9 componentes de tensão, eu passo a ter um modelo matemático que representa esse estado geral de tensão. É o denominado tensor de tensão de Cauchy, que pode ser representado pela seguinte matriz. Agora nós vamos praticar um pouco, no intuito de que você aprenda essa notação referente ao estado geral de tensão. Nós vamos fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Aqui no canto superior esquerdo eu mostro o modelo geral do nosso elemento de volume com as tensões presentes. Aqui eu represento um corpo de prova qualquer. Imagine que ele está exposto a uma solicitação externa. Eu estou analisando as tensões que atuam em um ponto no interior desse material. Eu destaco aqui do lado o estado de tensão neste ponto do material. Como que eu vou fazer a leitura? Então eu tenho aqui o estado de tensão, eu tenho as possíveis tensões normais e paralelas aos planos. Uma coisa que eu já posso destacar é que algumas tensões cisalhantes, elas são redundantes, como a gente consegue visualizar por esse quadro em vermelho, tá? Então, ó, tal yx é igual a tal xy, assim como tal zy é igual a tal yz, e tal xz é igual a tal zx. Aqui, nós vamos identificar sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal yz e tal zx. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os eixos e observar que cada face que é cortada pelo eixo de modo a formar um ângulo de 90 graus, essa face ela pode ser caracterizada pelo próprio eixo cortante. Por exemplo, eu tenho o eixo Z, tenho a tensão sigma Z, é a tensão normal ao longo do eixo Z. E o segundo subíndice depende da direção em que essa tensão está atuando. Então, tal ZY, ela atua no plano, que é cortado pelo eixo Z, na direção Y. Tal ZX atua no plano, que é cortado pelo eixo Z, e atua na direção X. E assim ocorre com as outras faces também. Então, pessoal, cada face é definida pela direção que o corta. Então, essa face aqui, ela é cortada pela direção X, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essa face será caracterizada pela direção X. Então, se eu estou querendo achar o sigma X tem que estar nessa direção. Então, o sigma X vai estar atuando nessa direção. Como é negativo, então ele vai estar
entrando no nosso elemento. Esse é o nosso σx. O σy. Então, eu tenho que pegar a face que está relacionada com a direção y. É essa face daqui, ó. Tá? Direção y, então é essa face. Como ela está negativa, também vai estar entrando. Então, aqui. Tá? Agora, a tensão cisalhante XY. O primeiro subíndice, como nós vemos, é relacionado à face. Então, o primeiro subíndice é o X. Então, eu estou aqui, eu estou falando dessa face aqui. E o segundo indica a direção. Então, eu estou nessa face na direção Y. É esse cara daqui, ó. Na face X, na direção de Y, tá? Só que ele é negativo, então vai estar para esse sentido aqui. Toda a tensão cisalhante, ela atua em par. Então, eu vou ter um par aqui e o outro elemento do par vai estar do outro lado, na outra face, né, em sentido contrário. E como nós vimos, para manter esse cara em equilíbrio, eu tenho que ter também, nessas faces laterais aqui, uma componente de tensão cisalhante. Então, esse cara está vindo para cá, aqui eu vou ter uma vindo para cá. No outro lado, o oposto desse, e aqui o oposto também. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Então, eu vou ter aqui, ó, a tensão sigma x y. Tá? Ela vai encontrar aqui e vai encontrar aqui também, sigma x y. Esse aí é o nosso elemento. Agora vamos ver o segundo. Então, a tensão cisalhante negativa tende a girar no sentido horário e a positiva tende a girar no sentido anti-horário. Isso para cada face que está sendo analisada. Aqui as tensões cisalhantes todos foram na face de referência X. Então é isso, pessoal. Então vimos alguns exemplos no estado geral de tensão. Mas o que acontece? Nem sempre na engenharia é conveniente trabalhar com estado geral de tensão. Algumas situações nós podemos simplificar e trabalhar no estado plano de tensões. Assim, nós temos apenas uma das faces, como essa figura aqui ilustra. Para poder treinar esta situação, vamos fazer alguns exemplos. Agora, nós vamos ver a tensão no estado plano. No estado plano de tensão, nós trabalhamos com esse elemento diário. Então, segue a mesma ideia. Sigma x menos 8. Então, eu vou botar aqui, ó, sigma x como é negativo, vai estar entrando no nosso elemento. Esse aqui é o sigma x, menos 8. Sigma y, 7. Então, sigma y, aqui, 7, positivo, então, saindo. E a cisalhante, menos 6. A cisalhante xy.
Então, essa aqui, ó, é a face, né? Ó, direção X está aqui. Essa é a face que é caracterizada pela direção X, né? A gente caracteriza a face pela direção normal a ela. Então, essa aqui. Nessa face, eu tenho que ter a cisalhante em que direção? Na direção de Y. Só que ela é negativa. Então, vai estar para baixo. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Como eu tenho esse cara aqui, do outro lado tem o outro elemento do par, que vai estar no sentido contrário, né? São tensões cortantes, lembra disso, cisalhantes. Para manter esse elemento em equilíbrio, se eu tenho esse par aqui, eu tenho que ter um outro par aqui em cima também, né? Então, vai ficar tendo um outro par aqui em cima. Tá aí. Esse é o nosso elemento de tensão plano, nosso elemento plano de tensão. Tá? Aqui, cisalhante XY, aqui o sigma Y. Então, pessoal, a tensão cisalhante positiva, ó, tá na face X, essa face aqui, ó, ela sempre tende a girar no sentido anti-horário. E quando ela for negativa, ó, tensão cisalhante XY, na face X, ela tende a girar no sentido horário. É isso.